Método alcance, PCM. PCM, planejamento e controle da manutenção. Vamos entrar aqui no P, planejamento. Visão, fazer manutenção de forma sustentável, produzindo receita para seus gastos usando a criatividade e melhorias contínuas no processo e nos equipamentos. Ou seja, nas literaturas atuais, a manutenção está na 4ª geração. A Fulltrainer, porém, está com foco na 5ª geração, na manutenção sustentável. Faz com que os mantenedores criem receita para que sejam pagos os seus gastos, usando a criatividade para a abertura de pequenos projetos de melhorias. Com isso, terá zero de custo de manutenção, nível máximo de satisfação dos colaboradores, nível máximo de trabalho em equipe, condições básicas dos equipamentos asseguradas e nível máximo de conhecimento dos mantenedores, bem como zero de acidentes. Vamos ver então qual que é o fluxo do PCM, um fluxo perfeito para uma manutenção eficiente e eficaz. Em azul está as atividades do planejador de manutenção e em marrom, em bege, está as atividades de manutenção dos mantenedores. Vamos analisar aqui 4 situações, a situação em azul, em verde, em vermelho e em branco. Para iniciar, o planejador ele dispara as ordens futuras que os planos de manutenções iriam disparar meses futuros. O planejador acrescenta todos os planos criados no SAP e dispara esta ordem em um período determinado via transação IP30. Na sequência, o planejador coleta as ordens disparadas pelo IP30 com a transação IW38. Pega estas ordens pré-determinadas em um período, e salva em uma planilha em Excel ou Project para a programação da manutenção. Com isso, os mantenedores recebem estas ordens e saem para o campo para a execução das ordens. Chegando no local, ele avalia, analisando o trabalho, foi encontrada alguma deterioração além da atividade da ordem, além das operações determinadas para aquela tarefa, para aquele trabalho. Se não, ele faz o apontamento das informações necessárias, o tempo e o que foi feito naquela ordem e encerra o trabalho. Se houver alguma alteração necessária no plano de manutenção, ele comunica ao planejador para fazer possíveis alterações nos planos. Senão, ele encerra a atividade. Porém, ao ir ao campo, ele detecta alguma anormalidade, alguma coisa fora do que está pré-determinado para execução. Se houver necessidade de reparar, ele termina a atividade planejada, abre uma subordem da preventiva, para que seja programada para a próxima preventiva. Com isso, o planejador pega esta ordem e acrescenta para a próxima manutenção realizada no equipamento e fim da atividade. Se, ao detectar alguma anormalidade e não precisa reparar, ele encerra a atividade e entrega a máquina para a produção também. E o planejador puxa os dados para o levantamento dos gráficos. Conceitos de planejamento. Qual a diferença entre planejar, planejamento e plano? Vamos ver então. Planejar. Ato ou efeito de prever, antecipar ou vislumbrar algo que ainda não aconteceu. Preparar, projetar. Ou seja, trazer o futuro para o presente. Verificar os recursos para poder executar. Isto é planejar. E planejamento? Planejamento basicamente é o processo individual ou coletivo que ocorre na forma de reflexão, internalização do que será feito. Nada mais é do que uma reunião com pessoas que virão definir o que será feito. E o plano? O plano é a decisão deste grupo. O grupo reuniu e decidiu o que será feito. O plano é o resultado do planejamento, é o resultado desta decisão. Esses são os conceitos entre planejar, planejamento e plano. Planejar. Como vimos, ato ou efeito de trazer o futuro para o presente. Ou seja, deve analisar o que será feito no futuro, trazer essa situação para o presente, para hoje,
e analisar os recursos, os materiais, se haverá pessoas e disponibilidade para a execução desta atividade. Isto é planejar. Há momentos também que é necessário coletar dados anteriores, como por exemplo para planejar uma planilha, um planejamento de vendas. Neste caso é necessário dados anteriores para fazer uma projeção futura. No caso de planejamento de manutenção, o planejar é trazer as ordens do mês seguinte e analisar os recursos, os materiais e as pessoas para a execução da atividade. Ou seja, então, devemos analisar os recursos, materiais, as pessoas e a disponibilidade para a execução do serviço de uma manutenção preventiva. Planejamento, como vimos, é um ato de reflexão. E para ter a reflexão, é necessário ter uma massa de informações. Ou seja, temos que ter várias informações para tomadas de decisões. Planejamento é analisar todos os dados e tomar uma decisão. Este é o conceito de planejamento. Ter uma gama de informações para poder analisar os gaps e tomar uma decisão. Neste caso, de janeiro a dezembro, são as cargas de trabalhos pré-determinadas por um departamento. Temos aqui 820 horas, 1.200 horas, 800 horas, 1.200 horas, sendo que a média é 1.100 horas, ou seja, precisamos de 1.100 horas de carga de trabalho. Neste caso, tem algumas variações, como por exemplo aqui em dezembro, que temos mais carga de trabalho do que homem-hora. Então, é necessário tomar algumas decisões. Isto é planejamento, ter uma gama de dados e tomar decisões estratégicas para que o resultado seja excelente. Vamos analisar o gráfico seguinte. Temos aqui um outro gráfico onde a carga de trabalho é ao verde claro, o homem-hora o azul e as horas disponíveis em amarelo. Neste caso, conseguimos destacar claramente os gaps, ou seja, as horas disponíveis que temos. Planejamento é analisar dados e tomar decisão. Neste caso, podemos tomar a decisão de soltar pessoas de férias ou fazer treinamentos no mês de maio, no mês de março, no mês de janeiro, no mês de novembro. No mês de dezembro, temos visto que estamos igualados. Em dezembro, estamos trabalhando justo. Porém, nos outros meses, temos bastante gap para treinamentos e férias. Então, a importância do planejamento. Planejamento é ter mapeado todos os dados e tomar algumas decisões estratégicas. Isto é planejamento. E o plano? O plano são as ações tomadas. O que eu vou fazer com estes dados? Tipos de planejamento. Temos o planejamento estratégico, o planejamento tático e o planejamento operacional. O planejamento estratégico é de nível de supervisão e gerência. Eles definem quais os objetivos que a empresa deve atingir, ou seja, aonde eles querem chegar. É o planejamento estratégico. Planejamento tático é o planejador de manutenção, a gestão da manutenção. Cria-se os planos, o programa e a execução das atividades e mensura os gráficos KPI, ou seja, ele gerencia a estratégia definida pelos gerentes e supervisores. E o planejamento operacional? Planejamento operacional são os mantenedores e operadores, na qual eles executam as atividades programadas com a máxima efetividade. Esses são os tipos de planejamento. Vamos então agora ver um plano de manutenção. Muito se falamos de plano, planejamento e o plano. O plano, aqui um exemplo de um plano criado no SAP. É um plano de inspeção de um pré-sostato. O período dele é bimestral, de 2 em 2 meses. Este plano vai gerar uma ordem automática de manutenção de inspeção do pré-sostato. Uma ordem de manutenção preditiva, que vai fazer a inspeção, vai analisar sob qual é a condição deste equipamento e sob a condição dele, o mantenedor fará a manutenção ou abrirá uma ordem para uma manutenção adiada, uma corretiva adiada.
Dependendo do estado, se o estado estiver ok, o mantenedor encerra esta ordem. Ou seja, aqui está o plano. Quais serão as estratégias da manutenção no pressostato? Então, este plano de 2 em 2 meses, ele vai gerar uma ordem. Essa ordem o planejador coleta e faz a programação da manutenção. Temos aqui a ordem daquele plano, do plano anterior que mostramos. Mostramos o plano, de 2 em 2 meses ele gera uma ordem, aqui está a ordem que aquele plano gerou. Uma ordem de serviço para inspeção do pressostato. O planejador envia esta ordem ao mantenedor, o mantenedor faz a inspeção no pressostato. Estando ok, ele encerra esta ordem. Se tiver alguma anomalia, ele abre uma subordem para fazer uma manutenção neste pressostato. Aqui temos o exemplo de uma nota. O que é uma nota? Uma nota é um documento na qual você cria no SAP para uma manutenção adiada. Ou seja, você faz uma inspeção no equipamento, identifica algumas anomalias e abre no SAP uma nota para manutenção adiada. Aqui está o exemplo de uma nota. Essas notas são abertas em inspeções. O operador e o mantenedor inspecionam o equipamento uma vez por mês, encontra algumas anomalias, tipo manômetro com leitura irregular, equipamentos desregulados, LEDs queimados, correias, deteriorização no equipamento, vazamento. Todas essas anomalias são identificadas pelo mantenedor e operador e aberto notas no sistema para ser feita na preventiva. Notas de anomalias, case 1. Neste caso, é para as aulas práticas, na qual colocamos um equipamento e todos os alunos do curso prático encontram anomalias no equipamento. Neste caso, vamos passar adiante. Temos aqui um relatório de notas, ou seja, você entra no SAP, na transação IW28, coloca o período que você deseja e ele trará para você todas as notas dentro daquele período. Um relatório de notas. Neste relatório consta quem foi o autor desta nota, qual é a data de abertura, qual o local de instalação, ou seja, qual o local da máquina que está com a anomalia que o autor abriu. Por exemplo, foi aberta uma nota devido a uma correia que está desfiada no módulo 112 MO201. Quem abriu foi o Reginaldo, no dia 10/8. Então, ele abriu essa nota, registrou no SAP, e aqui pedimos um relatório com uma data extensa, e nesse relatório o SAP fornece todas as notas abertas neste período, na qual você pode estar gerenciando. Agora falaremos sobre o calendário Master, um calendário criado via SAP com a transação IP19. Abra o SAP e entre na transação IP19, ou digite aqui no campo IP19 e dê o Enter. E aqui colocará o local de instalação, qual a parte do equipamento que você deseja que apareça as ordens futuras, para que você possa fazer o calendário. Coloque a data com planos de manutenção, que aparecerá todos os planos, e qual será a data que esse plano irá soltar a ordem de serviço. Então, no IP19 aparecerá esta tela. Aqui temos aqui uma legenda, que aparecerá em espera, esta ordem está em espera e as verdes já foram soltadas. O plano já soltou essas ordens em verde. Em vermelho mostra as ordens que ainda está em espera. O plano ainda não soltou esta ordem, será a próxima, e as demais assim por diante. As verdes são as ordens que o plano já soltou e as datas assim por diante. Para saber a data exata, basta colocar o mouse em cima do ponto e ele aparecerá no rodapé qual será a data que aquele plano soltará a ordem. Voltando, entre na transação IP19, coloque a data, o local de instalação e com planos de manutenção. Aparecerá esta tela. As ordens em verdes foram ordens que o plano já soltou e já foram executadas. Colocando o mouse em cima do ponto, aparecerá no rodapé a data exata que o plano soltará. Coletando essa data e passe para o Excel, formando assim o seu calendário. Vamos ver como ficará. Temos aqui então um calendário master, um calendário dos geradores de energia. Voltando ao IP19, você colete as datas e marque aqui no Excel de acordo com a data. Em janeiro, qual será o equipamento que estará soltando a ordem. E assim você cria o teu calendário anual.
Neste exemplo aqui, um gerador do adesivos, você coloque o mouse em cima da bolinha, pegue a data e passe para o Excel. Gerador do adesivo, pegando a data e anotando aqui. Anote também o número do equipamento para que você saiba depois qual equipamento que é este que você anotou a data. Formando aqui um calendário master, o calendário do ano todo. Você saberá o ano todo quais serão os dias da manutenção nos equipamentos, podendo assim fazer um planejamento. Fazendo o planejamento de o que vai fazer, quando vai fazer e como vai fazer. Trazendo essas ordens para o presente e preparando os materiais e os recursos para a execução da tarefa. Criação do calendário master. Aqui um case 2. Este aqui também é para os alunos do curso prático. No curso prático, pegamos alguns exemplos e criamos um calendário master da Embraer. Temos aí o IP19 pronto e passamos por uma planilha, um simulado da empresa Embraer, fazendo um calendário master dos geradores da Embraer. Neste caso, vamos passar adiante.